Boa noite. O Supremo Tribunal Federal pode aplicar medidas cautelares, mas o Congresso precisa dar aval para afastar parlamentares do mandato. A discussão foi motivada por decisão da primeira turma do STF, que há 2 semanas afastou o senador Aécio Neves do mandato e determinou que ele cumpra recolhimento domiciliar noturno. Aécio é investigado no Supremo por ter supostamente recebido R$2 milhões em propina de Joesley Batista, dono da JBS, em troca de um cargo na antiga Vale do Rio Doce. Na ação, os partidos Progressista, Social Cristão e Solidariedade pedem que a aplicação de medidas cautelares presentes no Código de Processo Penal a parlamentares sejam submetidas à respectiva Casa Legislativa em 24 horas. Para o relator do caso, o ministro Edson Fachin, a Constituição não determina o aval do Congresso nesses casos. Ao se afirmar que seu Congresso Nacional pode sustar um processo penal instaurado contra um de seus membros, isso seria o mais. Com muito mais razão, poderia sustar a medida cautelar penal, o que seria em tese o menos, com o devido respeito, isso não passa de um paralogismo, na medida em que não há correspondência hierárquica entre os poderes conferidos pela Constituição ao Congresso para paralisar processos penais em curso e os alegados poderes para obstar medidas cautelares penais. Como tentei demonstrar, ao contrário, os poderes conferidos ao Congresso para sustar processos penais em curso são estritos, circunscritos às hipóteses especificamente limitadas na Constituição, pois as medidas cautelares penais não são instrumentais apenas ao processo penal, mas também meios de tutela da fase pré-processual investigativa e da ordem pública. O ministro Alexandre de Moraes divergiu em parte. Para ele, os parlamentares só podem ser afastados em um único caso, de prisão em flagrante por crime inafiançável. Ainda segundo o ministro, a legislação não prevê a aplicação de medidas cautelares a deputados e senadores. Entendo que o artigo 53 da Constituição, no caso, o parágrafo 2º, especificamente, protege o integral exercício do mandato parlamentar, ao se referir expressamente que a restrição à liberdade de ir e vir do parlamentar somente poderá ocorrer em uma única hipótese, a mais grave de todas: prisão em flagrante por crime inafiançável. Dessa forma, estabeleceu implicitamente, por óbvio, não necessitaria estabelecer todas as hipóteses, a impossibilidade de qualquer outro tipo de prisão cautelar ou mesmo de medidas cautelares, que agora com essa nomenclatura, algumas são absolutamente idênticas a prisões cautelares ou mesmo a regimes de cumprimento de prisão. A ministra Carmen Lúcia desempatou o julgamento. Vamos ver agora o voto da presidência do STF e dos outros ministros. 4 ministros acompanharam o relator, ministro Edson Fachin, entendendo que a aplicação de medidas cautelares a parlamentares não precisa do aval do Congresso. O ministro Luiz Roberto Barroso destacou que os parlamentares estão sujeitos às mesmas regras da população, com exceção das situações especiais previstas na Constituição. Prender miúdos e proteger graúdos é a tradição brasileira que nós estamos fazendo força para superar. Portanto, pelo princípio republicano, parlamentares, como quaisquer pessoas, só têm regime especial naquelas situações em que isso esteja expressamente previsto na Constituição. O que não se pode é ter um projeto de país fundado na desonestidade, no achaque, no desvio de dinheiro público. O que aconteceu no Brasil, e nós estamos enfrentando aqui em muitos outros casos,
foi a naturalização das coisas erradas. As medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 309 do CPP, com a redação da Lei 12.403, de 2011, ainda que alternativas à prisão preventiva, são, como o próprio preceito enuncia, diversas da prisão. Vale dizer, prisão não são. Não se admite que a lei, no âmbito criminal, e aí de acordo também com o que destacou o ministro Barroso, seja branda com alguns e rigorosa com os demais. Sem prejuízo, a Constituição consagra um estatuto especial para o congressista, estabelecendo prerrogativas destinadas à garantia das funções parlamentares, cujo exercício demandaria a proteção do ordenamento contra perseguições políticas. Não é possível que se possa impor ao judiciário assistir passivamente à prática de ilícitos em nome de garantias constitucionais intransponíveis, quando hoje já se concebe que não há nenhum direito absoluto que não possa ser transposto diante de um confronto aparente de princípios ou de valores com a ponderação que se impõe necessária. O direito ao governo honesto constitui uma prerrogativa insuprimível, inalienável da cidadania. Nenhum cidadão da República pode ser constrangido a viver em uma comunidade moralmente corrompida. Aqueles que são investidos por eleição ou investidos por nomeação em mandatos eletivos ou em encargos incumbidos de desempenhar a alta missão de reger os destinos do Estado, hão de manter estrito respeito e total obediência aos postulados da probidade pessoal e da moralidade administrativa. Outros 4 ministros, assim como o ministro Alexandre de Moraes, discordaram sobre a submissão da aplicação das medidas cautelares ao Legislativo. Somente possa ser imposta no caso de flagrante de crime inafiançável. Até porque seria menos do que a prisão. Ou ausente a flagrância, porque aqui eu não posso fechar a realidade, porque a realidade demonstra o que aconteceu em Rondônia, eu não posso fechar a porta, trancá-la e jogar a chave fora, porque a realidade já demonstrou que existem superlativas excepcionalidades, ou ausente a flagrância em situações de superlativa excepcionalidade, devendo em ambas as hipóteses a decisão judicial ser submetida em 24 horas ao controle político da respectiva Casa Legislativa. Se elas não implicarem o afastamento das funções parlamentares, não surge, a meu ver, a necessidade de remessa dos autos da investigação ou da ação penal a uma das casas do Congresso Nacional. Não dimana do texto constitucional qualquer ideia de diminuição da imunidade parlamentar em nome de qualquer republicanismo que se queira. Por quê? Porque essa é uma garantia que não é da pessoa do parlamentar, é da instituição, é da democracia, e essa premissa tem que ser assentada. E se digo que deputados e senadores não podem ser alvo da prisão preventiva, concluo que não se aplica, e não estou aqui a cogitar, do poder de cautela que é íncito ao judiciário, poder de cautela em geral. Não se aplica qualquer das medidas do 319, que são medidas pessoais. O voto de desempate foi da presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia. A Constituição não atribui a um poder, no entanto, competência que possa ser descumprida por outra, porque, a meu ver, isso seria a morte do direito e a falência da democracia, que são os princípios marcantes do constitucionalismo vigentes no Brasil e em qualquer parte do mundo. Imunidade não é sinônimo de impunidade. Por isso é que nós estamos aqui a tratar de uma matéria sujeita à jurisdição penal por determinação constitucional, mas para que não se tenha espaço de impunidade, quem quer que seja, contra uma decisão judicial cabem recursos,
mas não cabem desacatos, não cabem inobservâncias. Tenho para mim que, neste caso, o magistrado haverá de tomar as decisões pertinentes inerentes à jurisdição penal, mas que deverá encaminhar ao órgão competente, pelo próprio magistrado, para que se tenha, então, a possibilidade de prosseguimento ou não, de manutenção ou não, da medida específica apenas de mandato, nos casos em que haja interferência, portanto, na representação popular.